Bem, então como é que nós interpretamos o que Jesus diz? Eu já vi pregadores afirmarem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Esse pessoal está precisando ler a Bíblia com Que outras Bíblia é línguas. essa? A palavra usada por Jesus e que é traduzida nas nossas Bíblias como inferno é Geena. E o que é o Geena? Havia em Jerusalém, do lado de fora dos portões, um vale onde todo lixo, todos os dejetos produzidos pelos moradores de Jerusalém eram descartados, tanto orgânicos quanto não orgânicos. Era um verdadeiro lixão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um lixão, Fê. Já. A gente faz um trabalho há 10 anos no lixão do Jardim Gramacho. A primeira vez que eu coloquei os pés ali, eu me senti no inferno. Quando eu vi seres humanos disputando com urubus. Meu Deus. É uma cena assim, não dá para descrever. Não dá. E lá do lixão, daquelas montanhas de lixo do Jardim Gramacho, você consegue ver ao fundo o Cristo Redentor. E isso é um impacto. Você diz, meu Deus, como pode um lugar como este hospedar tantos seres humanos? Pois bem, quando Jesus se refere ao Geena, ao lixão de Jerusalém, o que ele está falando? Ele está dizendo que há uma maneira de se viver que é autocentrada, que é voltada exclusivamente para si mesmo, que faz com que a vida humana ela perca de vista o seu real significado. E o que acontece quando a vida é destituída do seu real significado? Quando nós deixamos de viver para Deus e para o nosso semelhante e passamos a viver exclusivamente visando o nosso próprio bem, a despeito do que isso possa resultar na vida de outros. Aos olhos de Deus, isto é pecado. A palavra pecado não tem um sentido moralista que a religião atribui. Pecado é errar o alvo, etimologicamente falando. Então, eu fui feito para a glória de Deus e para o bem do outro. Se eu encontro o meu propósito, o propósito da minha existência, e passo a viver em função da glória de Deus, que se manifesta no bem comum, porque é nisso que Deus é glorificado, é no bem comum. Então, a minha vida, ela é revestida de significado. É o que Jesus chama de ajuntar tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouros no céu? O céu é a representação da alteridade, do outro. Interessante porque Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, ele dizia que o inferno é o outro. Eu diria, sem querer discordar do grande Sartre, que à luz do evangelho, o outro é o céu. E só há uma maneira de juntar tesouros no céu. É investindo os meus talentos, investindo os meus recursos, visando o bem do outro, ou o bem comum. Quando você vive na contramão disso, você vive de maneira ensimesmada, voltado para si, você está errando o alvo da sua existência. Tá. É a isso que a Bíblia chama de pecado. E qual é o resultado de uma vida ensimesmada? O descarte. O inferno nada mais é do que a representação metafórica de uma existência que não serviu a propósito algum. Uma existência absolutamente desperdiçada. Por isso que Jesus usava tanta figura do Geena. Este é o fim. É uma vida que não valeu a pena ser vivida.
O grande Martin Luther King, que foi o defensor dos direitos civis dos negros norte-americanos, ele dizia: só vale a pena viver por algo que você esteja disposto a morrer. Se você não está disposto a morrer pelo bem comum, então você não vive, você apenas sobrevive. A sua vida não é revestida de um real significado. Sua vida não resultou no bem de ninguém, a não ser no seu próprio bem. Então, o convite do Evangelho é para que haja um deslocamento de eixo. Conversão é isso. É deixar de viver para si. É viver para Deus. E viver para Deus não é outra coisa que não seja viver para o bem do meu semelhante. Então, o inferno não tem a ver com uma câmara de tortura, não tem a ver com passar a eternidade sendo ali torturado pelo diabo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com uma vida, uma existência que foi desperdiçada no egoísmo, na ganância, na avareza, no egocentrismo.